Você sabia que cada evangelho foi escrito com um propósito? Ou você nunca se perguntou por que tudo que eu leio em Mateus se repete em Marcos? E eu leio em Marcos se repete em João. Leio em João se repete em Lucas. Por que há essa repetição? Seria o escritor da Bíblia maluco e deixado 4 livros à toa? Não. Cada um dos evangelhos foi escrito com um propósito, tentando atingir um coração. O evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito por um Mateus que era um judeu tradicional. Talvez um dos únicos discípulos de Jesus que sabia ler e escrever. Mateus, ele era formado pela Universidade de Jerusalém e havia aprendido aos pés do Dr. Gamaliel, que era o seu reitor, mas a arte não da escrita, a arte da matemática. Por isso Mateus foi um grande cobrador de impostos. E ele, sendo cobrador de impostos, só pôde ser porque Roma pegava todos os meninos judeus que tinham sangue azul, que vinham da aristocracia, que eram meninos judeus ricos, por isso estudavam e liam, e colocava esses meninos como empregados, para que eles cobrassem o imposto. Por que Roma mesmo não cobrava os impostos? Tinham medo de um motim. Sabiam que judeu não matava judeu, mas judeu poderia se levantar e matar os romanos. A chamada de Mateus, ela é violentíssima. O ministério de Jesus está ainda acontecendo. Ele não tem os 12 ainda, tanto que Mateus não estava com ele. Imagine como Roma cobrava os impostos. Vocês sabem como eram? Roma pegava as cidades pequenas, encontrava uma cidade mestre, uma cidade que ficava cercada pelas outras, anunciava nas províncias e todos tinham que sair da sua cidade e vir até essa cidade grande para pagar os impostos. Roma tinha 200 cobradores de impostos. Pegavam a avenida principal da cidade, montavam 100 bancas de um lado, 100 bancas de outro, 100 escrivaninhas, onde homens se assentavam para cobrar os impostos. Eram judeus. Como eram judeus, todos usavam a roupa da mesma cor, todos eles tinham barba, todos usavam sobre a sua cabeça um quipá. Eu quero que você tenha ideia do que eu estou falando. Eu estou pintando o quadro e você desenha ele na mente. Imagine 200 mesas com 200 homens extremamente parecidos, porque o homem que põe a barba no rosto muito grande, ela acaba escondendo a fisionomia dele. Depois do Bin Laden, por exemplo, todo barbudo que apareceu, por favor, é o Bin Laden esse aí, né? Por quê? Porque a barba muito grande esconde o rosto. Imagine 200 judeus barbudos, usando a roupa da mesma cor, que era o uniforme que Roma dava a eles, e usando um quipá sobre a sua cabeça, sentados, 100 de um lado e 100 do outro, do lado de cada um deles, um guarda pretoriano, da guarda romana, que ficava ali para salvaguardar a vida dos cobradores de imposto, caso houvesse um motim. Nenhum cobrador de imposto se identificava. Vocês lembram de Zaqueu, o cobrador de imposto mais famoso da Bíblia? Quando Jesus foi passando, ele subiu na árvore, lembra disso? Pois bem, quando Jesus chamou ele pelo nome, Zaqueu já desceu falando assim: tudo que eu roubei eu pago 4 vezes. Porque ele ficou com medo de ser repreendido e linchado pela multidão. Era uma profissão ingrata. Mas os meninos que trabalhavam para Roma receberiam no final uma carteira que dava a eles o direito de cidadania, não apenas judaica, mas também cidadania romana. Se tornariam cidadãos do mundo. Então as pessoas arriscavam. Então eu quero que você veja agora essa cena: 100 cobradores de um lado, 100 do outro. Um desses cobradores é Mateus. E Jesus entra pelo meio da avenida, amparado pelos seus discípulos. E eu imagino os discípulos querendo ser bem ágeis, dizendo: Senhor, cada um de nós fique em uma fila. A fila que terminar primeiro, todo mundo migra para lá e pagamos o imposto para ir embora rápido. E Jesus vai andando pelo meio da avenida dizendo assim: não, nós vamos ficar todos juntos, porque tem algo especial para acontecer aqui. E eu imagino eles perguntando: que algo especial? E Jesus dizendo: tem alguém aqui que tem vocação. E os discípulos dando uma olhadinha, vendo 200 homens iguais, usando barba, mesma roupa e quipá na cabeça. Quem olhava dizia assim: são todos iguais, são gêmeos. Jesus dizendo: não, tem um aqui que é diferente. E Jesus para em uma fila. Quando chega a vez de Jesus ser cobrado o imposto, era tanta gente, era tudo tão rápido, que o cobrador nem olhava na cara da pessoa. Com uma caneta aqui, uma pena, nanquim e um papiro, ele dizia: qual é a sua profissão? E a pessoa apresentava os documentos. Como Jesus era carpinteiro, tinha uma empresa de carpintaria, sobrou um soldo que ele deveria pagar a Roma. Então Jesus está pagando o tributo, ele acaba de pagar, o rapaz dá o recibo para ele, só pergunta: qual o seu nome? Ele: meu nome é Yeshua. E ele coloca Yeshua. Filho de quem? Qual o nome do seu pai? Eu imagino Jesus travando a boca. E ele dizendo: qual o nome do seu pai? Jesus dizendo: você quer o nome do pai da terra ou o nome do pai do céu?
Porque meu pai da terra é Iosef, e o meu pai do céu é Iavé. Coloque os dois aí se quiser. Mas os cobradores eram acostumados a lidar com gente doida. Deu o recibo, devolveu para ele os trocos dos denários. Jesus pegou o recibo. Quando Jesus vai saindo, Jesus diz assim: Levi, me segue. O soldado pretoriano que está guardando Levi coloca a mão na espada e pega o seu escudo e fica atento, porque a identidade do cobrador de imposto foi revelada. Levi deve ter colocado a mão no peito procurando um crachá. Não tem crachá. Olhou na mesa para ver se por falta de atenção escreveu o nome dele. Não tinha o nome dele escrito em lugar nenhum. E Jesus está indo embora. A curiosidade pegou o coração de Levi. E Levi disse: como é que o senhor sabe o meu nome? Eu imagino Jesus parando, olhando para trás, dizendo assim: eu não sei só o seu nome, eu conheço o seu passado, e eu posso escrever o seu futuro. Vem e me segue, Levi. E Levi seguiu Jesus. Por isso o nome dele é trocado para Mateus, porque o nome Levi ficou impregnado. As pessoas do lado das filas disseram: ah, é o Levi. Quando terminar isso aqui, a gente vai na casa dele e mata ele, porque ele está trabalhando para Roma. Jesus teve que modificar a vida dele inteira. Agora, sabe o que mexe comigo? Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Levi é estudado, é universitário, tem anel de formatura no dedo. Como é que um rapaz que é preparado, de família rica, que sabe ler e escrever numa época que ninguém sabia nada, um rapaz que tem formatura, como é que ele deixa o certo pelo duvidoso? Como é que ele deixa uma carteira de trabalho assinada por César, que daria a ele o direito de dupla cidadania, para seguir aquele barbudo nazareno? Levi enxergou aquilo que as pessoas não enxergavam. Ele trocou a carteira de trabalho assinada por César por uma carteira de trabalho assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. E quando Jesus se foi, antes de morrer, ele escreveu a história de Jesus para os judeus. Se você pegar o livro de Mateus, você vai ver que tem uma genealogia das 3 gerações, de Adão até Jesus Cristo. Por que genealogia? Esse que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou aquele. Porque todo rei só podia ser rei se ele provasse a linhagem real dele. E na linhagem de Jesus vamos encontrar o nome de Davi. Por isso a Bíblia chama ele de Jesus, filho de Davi. E Davi, o rei mais amado de todo Israel. O Evangelho de Mateus, portanto, foi escrito para os judeus. No Evangelho de Mateus temos um retrato de Jesus como rei. Diga comigo, rei.